Essa foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, óbvio, né? Para o Internacional. Foi a pior rodada. Ou seja, tudo deu errado. O Inter tomou goleada, o Santos goleou, passou o Inter, Vitória ganhou. O resultado mais ou menos foi o do Ceará, que empatou o jogo, mas estava ganhando o jogo. E hoje ainda teve a vitória do Fortaleza. Então essa foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Internacional. A direção acertou errando, né? Porque demorou. Mas o Inter foi goleado sexta e o Abel já chegou agora. Não, demorou. Tinha que ter demitido no vestiário a dupla Ramon e Emiliano. No vestiário, lá do São Januário. Não fez. Mas, antes tarde do que nunca, fez uma troca que eu tenho dito que não é... Que o Abel... O Inter não contratou um treinador. O Inter não precisa de um treinador agora. Até precisa, né? Até precisa, mas o Abel, com o conhecimento que ele tem de futebol, ele vai ajudar. Não vai transformar o time do Inter, mas vai ajudar. Mas muito mais o Inter precisa de alguém que... E eu sei, é subjetivo, mas alguém que tenha o DNA de vencedor, alguém que tenha uma estrela, que tenha uma força para ajudar a empurrar essa nuvem negativa que paira sobre o estádio Beira-Rio há 5 anos, desde que o presidente Alessandro Barcelos e a sua gestão entrou no clube. Então, eu acho que o Abel, ele começa a movimentar isso. Vai ser suficiente para acabar com essa onda negativa? Não sei, é muito pouco tempo, mas a gente torce que sim, e eu acredito que o Abelão vai conseguir ajudar o Inter a sair dessa situação. E como é o futebol, né? A ruptura iniciada... Eu li a tua coluna em GZH. A ruptura iniciada em 2021, quando o presidente Alessandro Barcelos demite Abel Braga, agora o Abel volta para tentar costurar, né, essa ferida aberta que não para de sangrar em todos os colorados. Muito bem, a primeira manifestação do Vaguinha Wagner Martins aqui no Bate-Bola. César Cidade Dias, o Grêmio ganhou do Palmeiras, está livre do rebaixamento, projeta 2026 e, claro, também temos todos os assuntos de Inter. Tudo bem, Cezinha? Boa noite. Tudo bem. Entendendo aí a dificuldade, vendo, obviamente, a pauta ela está muito mais vinculada ao Internacional do que ao Grêmio, em razão da dificuldade toda. Agora o Vaguinha pega num ponto muito interessante. O que é a ironia no futebol? O presidente Barcelos foi para a reeleição e enfrentou Roberto Melo, que tinha como base do seu trabalho D'Alessandro e Abel Braga. Agora, quando o Vaguinha falou que é verdade isso. Abel Braga e D'Alessandro foram chamados, D'Alessandro antes, mas Abel Braga agora, para salvar do rebaixamento. Uma gestão, aí o Vaguinha usa a expressão ruptura, mas a ruptura não é de agora, né, Vaguinha? A ruptura é quando ele entrou a primeira vez, né? Sim, quando ele entrou... Não, eu sei, é que agora, na eleição passada, quando ele se reelegeu, sim. O Roberto Melo tinha Abel e D'Alessandro como base da sua estrutura. Vai entender o futebol e as suas ironias. É que eu falo da ruptura porque foi o termo... Sim, o termo lá no início, né? O termo que marcou a campanha da chapa do presidente Alessandro Barcelos, que saiu vencedora, foi esse. Nós entramos para fazer uma ruptura em processos do Internacional. O primeiro ato foi a demissão do Abel Braga. Esse foi o primeiro ato. O Inter vice-campeão brasileiro, depois de uma campanha de recuperação impressionante do Abel, ele tira o Abel e coloca o Miguel. O Ángel Ramírez foi o primeiro grande erro. Depois a gente tem aí uma série de equívocos, né? E não é bom nem lembrar porque atrai coisa ruim. Maurício Saraiva, teu primeiro destaque nesta semana movimentada e, claro, e vem a última semana do Campeonato Brasileiro. Emoção não vai faltar, seu Maurício. Boa noite, Lucianinho, todo mundo que está com a gente. Só o Abel Braga toparia um desafio desse tamanho e, como ele próprio disse, parecendo uma maluquice, uma coisa de maluco. Só Abel Braga seria capaz de vir para cá e exigir, segundo o presidente Alessandro Barcelos, não receber remuneração. Como se fosse uma espécie de dívida de gratidão do Abel para o clube onde ele conquistou os 2 maiores títulos da sua história, a Libertadores e o Mundial.
Mas também é de Abel Braga, quando você traz um treinador que já tinha desistido da carreira, que já estava em casa fazendo churrasco para ver Flamengo e Palmeiras, você traz toda a mística do Abel, mas também pode trazer o que eventualmente ele tenha de ruim, porque fora do seu tempo. A fala do time de Viado, por mais que tenha sido brincadeira, como ele disse que foi brincadeira lá no vestiário para descontrair os jogadores, é uma fala que em 2025 não pode ser dita. E se no tempo do Abel isso era natural e por muito tempo no contexto aquilo passava batido, em 2025 não passa. E se o Abel não fosse capaz de ter a dimensão disso, alguém que tivesse visto o Abel brincar assim com os jogadores deveria imediatamente encostar no Abel e dizer: Abel, tem entrevista agora. Nem de longe você repita uma brincadeira dessa, porque vai ser ruim para o momento que a gente está vivendo, para você, para tudo. Não faça. Mas ninguém fez isso. Mas isso é parte também, Lucianinho, do que o Internacional é no momento. O desmando, o desrumo, a incapacidade absoluta de gerir o próprio destino. E o Abel Braga chega com o bônus que ele tem, ele é um totem do Internacional, mas também com ônus como esse que eu acabei de citar e que vai render 24 horas de explicação até que o Abel se retrate e comece a pensar de fato em São Paulo e Inter na O quarta-feira. Abel ele fez uma postagem, já se retratou, né? Mas que não tem como, né? Marco Aurélio Souza, seja bem-vindo ao Bate-Bola mais uma vez. Teu primeiro destaque, Marquinho, de uma semana que promete fortes emoções. Boa noite, Lucianinho. Boa noite para todos que estão nos vendo e ouvindo. Acho que a coisa mais interessante desse fim de campeonato é a luta de alguns times que hoje, nesse exato momento, tem uma situação anímica, e essa é até uma palavra que o Abel usou quando ele para conversar com um grupo de torcedores. Esses torcedores estavam lá no portão do CT, e ele fala a palavra anímico. O anímico do Fortaleza é muito melhor que o do Inter, o anímico do Vitória é muito melhor que o do Inter, e até o do Santos é melhor do que o Inter. E esses times se negam a cair e eles estão crescendo. O Internacional está diminuindo. Então, acho que a grande questão do Abel, que é um ato de coragem, e o Abel deixa muito claro, e o torcedor tem que entender isso. O futebol existe, o clube gigante como é o Inter e como também é o Grêmio, ele só existe por causa da torcida. Esqueçam quem diga outra coisa. Quem faz um time ser gigante é a torcida. E a torcida tem seus ídolos. O que o Abel está fazendo é dizendo para essa diretoria que ela vai passar e ela tem que ser muito esquecida. Ele abre mão de qualquer revanchismo e aceita uma barca dessas. Porque a situação do Inter é muito difícil. Se o Inter perder para o São Paulo e tiver uma combinação nefasta, Wagner, a tragédia pode ficar muito grande, maior ainda, faltando uma rodada. Então isso que o Abel está fazendo é coisa de colorado. Eu não estou aqui para ficar medindo quem é mais ou é menos colorado. Mas eu diria que ali, no Beira-Rio, colorado maior que o Abel não tem nenhum. Agora, incompetentes no Internacional, isso a gente passa a noite contando aqui, Vaguinha, e a gente não chega no número exato. Agora, Que direção, Wagner? existe uma discussão que, obviamente, a gente precisa fazer. Eu não discuto aqui a força do Abel e o que ele representa para o torcedor do Inter, porque a gente sabe aí, não só pelos títulos, mas toda a história dele vinculada. Oitava passagem dele no clube, né? Desde lá o Grenal do século e tal, eu respeito e entendo. A discussão para mim é o anímico é o que está fazendo o Inter chegar onde está. Isoladamente, não. Mas até que boa ponto, parte. por exemplo, Boa o trabalho do Abel poderá trazer para o Inter? Olha, o Inter fez 2, 3 jogos assim que indicam que ele não ganha de nenhum time. Lembra quando o Grêmio fez um jogo contra o Ceará aqui, que a gente disse assim, olha, o Grêmio joga o pior futebol do Brasil? Lembra do jogo contra o Ceará em Porto Alegre? Que o Grêmio empatou com o Ceará e tal. Quando a gente saiu daquele jogo, o Grêmio começou a agregar jogador. Agregou jogador. Vocês conseguem ver esse time do Inter ganhar de alguém? Tá, mas aí... Vai lá.
Eu não tô te Tá entendendo. desligado aí, Marquinhos, dá uma olhada aí. O microfone? É porque Vamos lá. precisa ligar o microfone. Esse é de A ligar. chavezinha, né? Eu achei que era para trocar o microfone, é Não, só não, ligar. não. Você compreenda porque o Marco trabalhou eu comecei- 67 anos na Globo, mas comecei há aqui pouco ele tá tempo. começando há pouco É. tempo. Vocês não estão Era entendendo. só ligar, era que só lá ligar. na Globo, quando o cara começa a falar, o microfone liga Abre sozinho. Liga automático. sozinho. Esse nosso é meio antigo aí, Marquinhos. Ele tem que ligar ainda. Nós tem um bom, botão. Marquinhos. Muito bom, Marquinhos. Me desculpe, então, eu vou Vamos repetir rapidinho. Uhum. Usando o que o César sempre usa nos espaços dele, a questão de quem ganha o jogador, se a gente pegar o grupo do Inter, o grupo do Fortaleza, o grupo do Ceará, o grupo do Santos e o grupo do Vitória, o grupo do Inter é melhor, indiscutivelmente. Então, César, É isso que eu o anímico, confesso. ou o Inter vai pro anímico, ou ele vai cair no próximo jogo. Eu pareço ser uma voz meio sozinha nessa história, tá? Desde que o Inter começou a perder jogadores e não repôs, eu não tenho essa convicção. Eu tenho. Eu não tenho essa certeza. Mais Eu que vi hoje, por exemplo, o Fortaleza, jogo do, Ceará eu vi e o jogo Vitória, do o Inter é. Fortaleza hoje, tá? O jogo do Fortaleza. Aos 15 minutos, o Fortaleza ganhou o jogo do Atlético. A força física e alguns jogadores de boa qualidade, o Breno Lopes, aquele com velocidade pelo lado, o centroavante é bom jogador. Não jogou o Davidson, jogou... O Davis entrou É depois. um outro nome ali, o outro nome também, mas é Luceiro. Lucero. Foi bem, fez jogadas, deu passe pro primeiro gol e tal. Melhor. Entendeu? Não é pior. Mas Mas os César, jogadores... César, você viu o não jogo contra o acho. Santos, né? Do Eu Internacional. vi o jogo contra o O Santos. jogo contra o Santos do Internacional era para ter virado 3-0. Ou eu estou exagerando, Wagner? 3-0 era Não, o é placar que o que real acontece? do jogo. Eu acho que Ou tem... seja, o Inter criou. Criou. O Inter é um combo, César. É um combo. O elenco é ruim. Não tenho dúvida nenhuma que o elenco que foi montado é fraco. O elenco é pior que o time. O time é melhor que o elenco. Mas ele não é um elenco pra estar no Z4. Não é pra estar no Z4. É ruim, é fraco, mas não é pra estar aqui nesse momento. Por que está aqui? Aí eu acho que tem a questão do anímico. Sem dúvida, o jogo contra o Santos vira e quando vai pro segundo tempo, já os jogadores já começam a sentir. O próprio Alan Patrick, quando vai pra entrevista no intervalo, ele já diz, olha, a gente tinha que ter matado esse jogo. A perna começa a pesar, a cabeça não funciona mais, ninguém mais toma uma atitude de dar um passe em profundidade, de arriscar uma jogada, todo mundo começa a jogar. Quando sai o gol do Santos, acabou o time do Inter. E o que vocês, tu e o Maurício, aí vai falaram pro Rio naquela de Janeiro. transmissão? Lembra que vocês falaram no intervalo, no Bola Parada da Rádio Gaúcha? Que só o Santos podia Que melhorar. só o Santos podia melhorar. Claro. Porque o primeiro tempo do Santos ele foi pavoroso. Agora, E o Inter não se deu conta disso, que o adversário podia É que melhorar e ele o piorou. Inter não precisava melhorar. O que se exigia do Internacional com a rédea do jogo na sua casa é que ele mantivesse uma estratégia de comando da partida que ele não foi capaz de manter, ou porque o treinador mandou baixar, ou porque os jogadores decidiram por conta, ou porque não houve perna. Qualquer dessas razões compromete o Inter. Porque eu não posso atribuir ao Santos as rédeas de uma partida em que ele está fora de casa perdendo de 1-0, enterrado no Z4, Lucianinho. E aí eu quero aproveitar para responder a interativa aqui. Sim, tinha que trocar um dos piores trabalhos de treinador que eu vi na minha vida, que é o combo. Começa pelo combo bizarro de 2 treinadores, que Isso você não existe. soma, não dá um. isso não existe. Você soma, não dá um. O Inter, isso também vai pra comanda dessa direção. O Inter se submeter a contratar um treinador que vem junto com o filho, que é treinador de futebol, não tô discutindo isso, mas que vem junto pra, assim, com todo respeito, parece uma bengala, sabe? Parece que é uma bengala junto pra ajudar o pai. Isso não existe, Maurício. E aí, quando sai, as notícias de hoje são quais? Quem mandava no vestiário era o filho. Mas imagina, se você traz Foi um ele porque que é foi receber a notícia representativo, da demissão. Chorou e tal, disse que o mais envolvido com os jogadores era o filho. Imagina se na Gol ou na TAM, vou falar o nome das duas, já que ou na Azul, o comandante, ele define que quem vai andar com ele é o filho dele. Claro que essas empresas aéreas não vão deixar. O Internacional deixou isso, mas não foi só o Inter, o Vasco deixou, o Corinthians também deixou. Sim, com a O que o diferença de Brasil lá, está fazendo eles com, conseguiram evitar. com os dias é um negócio inacreditável. Agora, aí entra um detalhe, não sei se tu quer concluir. Não, Maurício. eu quero completar dizendo que concordo com a troca e mais especialmente que quem chegue como totem. Porque não era o Lisca, não era um treinador tático. Quem tivesse que chegar aqui, Vaguinha, teria que ser um totem. Não Um tem cara que tempo não de fazer comprometesse nada, né? nem mesmo... Se o Inter cair,
Isso não vai comprometer a história do Abel no Internacional, porque a grandeza do gesto dele é muito maior. Então eu concordo com a troca, Vaga, e especialmente que fosse Abel Braga o Lucianinho. novo treinador. Lucianinho, o que o torcedor do Inter agora tá... O torcedor do Inter tá se afogando. Tá se afogando e viu um jacaré. E foi lá e se abraçou no jacaré. Tá abraçado no jacaré agora, tá acreditando em tudo. Que qualquer coisa pode salvar a vida. Tá muito no subjetivo, né? Abel Braga, a grandeza dele, o Abelão chegou, ele vai tentar transformar o ambiente. Isso é tudo subjetivo. O grande campeão que chega, opa, isso já foi feito em outras épocas e não funcionou. Não foi com o Abel, mas não funcionou. Eu tô tentando agora propor que a gente olhe para a prática. E aí eu apresento aqui a seguinte argumentação. Desde o primeiro dia de trabalho, desde o primeiro dia nas imagens publicadas pelo Inter nas redes sociais, e eu tomei um susto quando ele foi apresentado. Ele, conversando com os jogadores, ele disse o seguinte, em resumo, eu não acredito que esse grupo tão qualificado está nessa situação. Nós vamos recuperar. E outra, o Inter vai ser protagonista. E essa palavra... Está falando da fala do Ramon Dias. O Ramon Dias. E essa fala do Ramon Dias, ela se repetiu em foram 12 jogos ou 13 jogos. Até o último jogo contra o Vasco, ele usou isso. E que ele não conhecia o grupo, eu entendo. Que ele tenha usado essa palavra lá no início, eu entendo, porque não avisaram ele. Agora, ele repetir isso depois de estar dentro do ambiente e achar que o Inter poderia ser protagonista, propor jogo, buscar resultado, o Abel chega e diz o quê? Uma pergunta muito boa que foi feita na entrevista coletiva. Abel, tu gosta muito de utilizar a expressão vamos para dentro deles, né? É o momento de ir para dentro ou é o momento de ficar na... Como é que o Inter vai jogar? Ele disse, o Inter vai jogar como o Inter. E aí depois ele avança e dá a explicação. Olha, não quer dizer que se eu tiver mais gente para defender, se eu tiver um time mais cauteloso, eu não vou atacar. Ele prometeu resguardo na Vila Belmiro. Mas esse é o momento de resguardo. E tá correto. Aí o torcedor que tá em casa, não, Vaguinho, o Inter tem que ganhar do São Paulo. Eu sei que tem que ganhar. Acha que o empate não serve? Mas não pode perder também. Não, eu não sei. O empate tira do Internacional a independência. Não, o Inter, a independência é só ganhando as duas. Claro que o que eu quero é o Inter ganhando as duas e acabou. Isso é o que eu quero. Agora, eu posso isso? Tu acabou de perguntar aqui, quem é que vê o Inter ganhando? Bom, eu por enquanto, eu não vejo o Inter ganhando do São Paulo. Não vejo. Como é que o Inter vai ganhar do São Paulo na Vila? Pode ganhar? Pode. O campeonato é louco, tudo pode acontecer, pode. Mas eu quero ganhar. O empate é bom se terminar um empate. Vai depender da rodada, do que acontecer nos outros jogos. Mas bom não é, né? Porque eu vou para a última rodada jogando contra o Red Bull Bragantino, com provavelmente 40 mil torcedores. Só que vai ter posto espalhado da Rádio Gaúcha em todo o Brasil. O empate tira a independência do Inter. Claro, porque entendeu? O Fortaleza... Depende do resultado. Né? Mas só para concluir, Maurício. Não, tira previamente, não contando que o resultado seja favorável. Hoje, se o Inter empata, o Fortaleza ganha os seus jogos, o que é impraticável. Ele tem 3 vitórias seguidas. Sim. Ele já não depende de si próprio. Se o Vitória faz a sua parte, já não dependeu. Empatando. Com 2 vitórias, e foi você quem alertou todo mundo sobre isso, com 2 vitórias, o Internacional não depende de ninguém.